Sabe uma coisa que é muito difícil? É você ter que abrir mão de algo que você lutou para conseguir no meio do caminho, antes mesmo de você ter usufruído. Mas através desse vídeo eu quero te falar que vale a pena, desde que foi o Senhor que te pediu para você abrir mão. Desde que é o Senhor quem está falando que você não pode prosseguir com esse algo. Desde que você conquistou esse algo, essa pessoa, ou esse relacionamento, ou esse objetivo, sem ter consultado o Senhor antes. Eu quero te convidar a ler comigo para esse exemplo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 25, a partir do versículo 6, que diz: Também contratou em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Versículo 7. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que você vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e a derrota. Queridos, nessa passagem é algo muito impressionante, porque o rei estava saindo para o combate e ele já tinha uma quantidade muito boa de soldados dele mesmo. Ele recrutou ali todos acima de 20 anos que eram capazes de empunhar uma espada e de lutar. Só que aí ele decidiu que estava pouco o que ele tinha. E o que ele fez? Ele comprou mais esses 100.000 do povo ali de Israel. Só que aí vem um homem de Deus e fala: olha, se você levar esse povo, você vai perder. Por quê? Porque Deus não está com aquele povo. Aí eu já entro aqui com você uma situação muito importante. Será que isso que você tem buscado, será que isso que você tem pagado um preço para conseguir, será que isso que você tem se sacrificado para conseguir, será que é da parte de Deus? Você já se perguntou se Deus aprova, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma conquista profissional, não sei, independente da área, algo que você tem se sacrificado, algo que você tem pagado um preço para conquistar. Você já se perguntou se Deus aprova isso? Porque esse rei, talvez se ele tivesse consultado o homem de Deus antes, ele não teria recebido essa resposta, porque ele já saberia que não era a vontade de Deus que ele comprasse o serviço de 100.000 homens, mas ele não consultou. E aí ele entrega o dinheiro, já chama os soldados, e aí depois de todo o processo vem o homem de Deus e fala: para tudo, porque se você for, você vai se ferrar. Da mesma forma, eu vou dar um exemplo que eu creio que o mais comum, questão de relacionamento. A pessoa vai só naquela paixão, só naquela questão do desejo de estar junto, antes de conhecer, antes de saber realmente se é o perfil de pessoa que você realmente gostaria. E aí casa, e depois que casa não dá certo, porque Deus não aprovaria se você tivesse consultado antes. E aí a pessoa vai, e depois que está dentro gera toda uma confusão. E isso pode ser em qualquer área da sua vida, seja espiritual, sentimental, seja profissional. Sempre vai ter uma área que a gente simplesmente esquece de colocar Deus no meio, e aí acontece tudo isso. Mas a vantagem desse rei é que ele só teria o prejuízo. Por quê? Porque antes mesmo da guerra, antes dele perder, o homem de Deus foi e avisou para ele. Qual a questão? O rei que tinha o poder de decisão. Eu sigo para eu não perder minhas peças de prata que eu já tinha pagado, ou eu vou simplesmente mandar esses homens embora e não vou levar eles, porque eu já sei que Deus não está com eles. E aí vem a decisão do rei. Olha para isso, e é exatamente essa parte aqui que eu quero que você guarde. O rei vai e responde, lá no versículo 9. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que eu paguei, e estas tropas aos israelitas? O rei estava preocupado. E o meu prejuízo? Eu e você, nós perguntamos isso o tempo todo. Eu não quero deixar o que eu conquistei no meio do caminho, porque eu vou ter prejuízo. Só que o que a gente tem que lembrar é que se prosseguirmos com aquilo que Deus não aprova, o prejuízo vai ser muito maior. O prejuízo vai ser incomparável. Por quê?
Primeiro que Deus está avisando antes porque Deus tem misericórdia de nós. E ele sabia que se prosseguisse, o estrago ia ser muito maior do que simplesmente um prejuízo financeiro nessa situação. Mas o mais impressionante, a resposta mais incrível, o homem de Deus dá para Amazias. E aí lá no versículo 9, a parte B, ele responde, o homem de Deus responde: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Olha que lindo! A gente está se preocupando, meu Deus, e aí eu não posso deixar para trás porque foi muito difícil conquistar, e agora, se eu deixar para trás, o prejuízo vai ser grande. Só que aí o Senhor está falando, e o Senhor está falando para você: não tenha medo de deixar para trás, porque eu posso restituir, posso te dar muito mais do que aquilo que você investiu. Eu não sei qual é a área, talvez, que você tenha que analisar se o Senhor tá ou não. E aí, vai finalizar aqui. Amazias manda aqueles 100 mil homens de volta, manda eles embora. Amazias luta apenas com os homens que ele já tinha e Deus dá a vitória. Porque o Senhor é suficiente, não é a quantidade, não é o quanto a gente faz, é o quanto a presença de Deus está conosco. E aí, se aquele povo que não estava agradando o Senhor fosse com Amazias, Amazias também automaticamente não ia estar com o Senhor. Da mesma maneira se você decidir prosseguir, depois desse vídeo, você fazer uma autoanálise, você consultar o Senhor, saber que Ele não aprova algo em sua vida, seja qual for a área, e você decidir permanecer com esse algo que o Senhor não aprova, automaticamente você está falando: o Senhor não precisa vir comigo porque isso que eu estou aqui é mais importante. Então, faça essa autoanálise e coloque o Senhor como prioridade, porque Ele diz hoje: eu restituo, independente do quanto você investiu. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa fazer essa autoanálise aí e colocar o Senhor como prioridade e obedecê-lo. Amém.